Muito bem, então nosso sexto e último módulo desse ano, Eclesiologia, se eu não me engano, consta de 6 aulas sobre esse tema. Nesse meio aí nós vamos ter, no dia 16, a presença do pastor Hernandes aqui conosco, não na próxima quarta, na outra, né? Daqui 2 semanas, dia 16 de outubro, o pastor Hernandes estará aqui. Então nós não teremos aula sobre eclesiologia, e no dia 23, uma quarta depois do pastor Hernandes, a nossa igreja vai ceder o nosso espaço para um evento cultural da nossa cidade, né? A Orquestra Sinfônica de Limeira estará aqui, né, sendo dirigida pelo maestro Rodrigo Miller. Então eles farão uma apresentação aqui, será um evento gratuito. Então, também no dia 23 de outubro, dia 16 e dia 23 de outubro, nós não teremos aula de eclesiologia. De todo jeito, será bom se os irmãos estiverem aqui conosco. Então, vamos começar a nossa primeira aula sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja. A palavra eclesiologia é justamente isso, a doutrina da igreja. Como nós vamos ver, a palavra eclesia significa igreja, logia, estudo, o estudo da igreja. Então, o significado da palavra. Se nós vamos estudar igreja, o que significa essa palavra, qual a sua origem, né, e o seu sentido para nós. Então, a palavra igreja, na verdade, deriva do latim, não sei como se pronuncia no latim, eclésia, não sei, mas, todavia, sua ideia original vem do grego, eclesia. Então, do grego para o latim, do latim para o português, igreja. Bem parecido uma com a outra. Sua utilização original da cultura grega designava uma assembleia de cidadãos. Era uma reunião de pessoas que visava resolver questões comuns. Então, antes de ser usada essa palavra para igreja do Senhor Jesus, né, para reunião dos santos, do povo de Deus, essa palavra já existia e era usada comumente pelo cidadão grego para se referir a um ajuntamento de pessoas para tratar um assunto que lhes era comum. Tá? Então era uma assembleia, um ajuntamento, uma reunião de pessoas para deliberarem sobre um determinado assunto concernente a elas. Então esse era o sentido que a palavra eclesia era usada antes, né, do costume cristão. Depois ela ganhou toda uma conotação religiosa e cristã sobre a nossa fé. Somente depois passou a designar, então, uma assembleia de fiéis, né, um ajuntamento, uma reunião dos crentes. Já em hebraico, referente ao Antigo Testamento, a palavra relacionada à igreja, que é traduzida para o português como igreja, é kahal, que significa apenas assembleia. Então, essa palavra possui uma correspondente na língua hebraica do Antigo Testamento, e também, da mesma forma, era uma reunião. Normalmente é traduzida pela Septuaginta como eclesia. O que é a Septuaginta? É uma versão, é a primeira tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, para o grego. Ela aconteceu por volta do 3º a 1º século antes de Cristo, por 72 sábios, e diz a tradição que ela foi escrita em 72 dias. Então é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi uma tradução tão boa que muitos escritores do Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo Paulo, ao invés de usar o texto hebraico para fazer citações em seus escritos, ele usa da Septuaginta. Então é muito interessante isso, foi usada pelos apóstolos essa tradução. Então, apesar de não ser uma tradução inspirada, era uma boa tradução, assim como nós temos, né, a Revista Atualizada, que é uma tradução em português. Os gregos tinham uma tradução do Antigo Testamento hebraico na língua grega, e era muito usado, inclusive, pelos apóstolos. Então, a palavra kahal, que significa assembleia no hebraico, é traduzida, na maior parte das vezes, para a Septuaginta em grego, como eclesia também, a mesma palavra usada no Novo Testamento para designar igreja. No entanto, não se refere necessariamente a uma assembleia religiosa. Essa palavra no Antigo Testamento
assim como no grego, antes da fé cristã, ela não designava uma assembleia de crentes. Na verdade, nem mesmo, às vezes, há uma reunião, uma assembleia de seres humanos. Nós vamos ver aqui os versículos. Por exemplo, Salmo 26:5. Aborreço a súcia, que seria o ajuntamento dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Então, é um versículo que mostra que não necessariamente é um ajuntamento de crentes, Aí, no caso, um ajuntamento de malfeitores. O Salmo 89:5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a sua fidelidade. Então, a palavra santos, no hebraico, a palavra que é traduzida para santos, kadosh, ela às vezes é usada para se referir aos anjos. Então, muitos entendem que a Assembleia dos Santos, no Salmo 89:5, é na verdade o ajuntamento dos anjos, não necessariamente dos crentes, dos fiéis, daqueles que temem ao Senhor. Então, um versículo que mostra que não necessariamente é usado para somente um ajuntamento de pessoas, no caso aí de anjos também. Todavia, na maioria das vezes, no Antigo Testamento, se refere à congregação de Israel. Tem essas exceções que nós vimos, mas na maioria das vezes que a palavra carral é usada no Antigo Testamento, é para falar da congregação, do ajuntamento, de fato, do povo de Deus, como, por exemplo, Deuteronômio 31:30. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então a palavra congregação aí. A palavra eclesia é composta de duas palavras. Então, a palavra eclesia no grego, ela é dividida em duas palavras. Então, esse primeiro termo, esse prefixo ek, que significa para fora, e clesia, que significa chamados, ou seja, eclesia significa literalmente chamados para fora. É isso que significa a expressão igreja na língua grega, chamados para fora. E a gente já vai ver como isso se relaciona com o propósito da igreja, Se o significado da igreja é chamados para fora, então nós já entendemos que deve ter alguma conexão com o propósito da igreja. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nomenclaturas. Então, como alguns termos que nós usamos para se referir à igreja na teologia. É bom os irmãos saberem disso. Então, a igreja invisível. Não sei quem já ouviu esse termo, mas é um termo que nós falamos na teologia, que talvez você, na confissão de fé de Westminster, ele consta assim também, ele explica o que é. Até, na verdade, eu coloquei aqui. Segundo a confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 1. A igreja católica, a palavra católica significa universal, por isso ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Então, quando nós falamos igreja invisível, ou igreja universal, igreja católica nesse sentido, nós estamos nos referindo a todos os eleitos, a todos aqueles que Deus escolheu de todas as épocas, tanto do passado, como do presente, como aqueles que ainda não nasceram. Então é o conjunto dos eleitos de Deus. Ele tem um número determinado, o número que foi determinado antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Essa é a igreja invisível, esse é o povo de Deus. Então, a igreja invisível possui esse significado. Olha só, Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele está falando sobre a escolha que Deus faz para a salvação, como Deus escolhe a sua igreja. E Efésios 1:4, como nós já vimos em aulas anteriores, em outros módulos, Deus escolhe os seus antes da fundação do mundo. Esse termo é uma referência justamente à eternidade, antes que Deus houvesse criado qualquer coisa. Ele escolheu aqueles que são dele, isso é a sua igreja. Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la-ão
todos os que habitam sobre a terra. Está falando da imagem da besta aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. João diz em Apocalipse que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Isso é uma referência, obviamente, ao propósito de Deus, o propósito salvífico de Deus. Nunca foi um plano de emergência, mas sempre foi um plano eterno do Senhor, que Ele enviaria Cristo, que Deus se faria homem para morrer no lugar do pecador, isso é, daqueles que Deus havia escolhido. Então veja, Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas não apenas nos escolheu, mas o modo pelo qual nós seríamos resgatados. Pedro também fala, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto agora sobre vocês, cuja plenitude dos tempos é chegada. Então tanto Pedro como João fala desse Cordeiro que foi morto, do sangue do Cordeiro que é conhecido antes da fundação do mundo. E veja também que no capítulo 13 ele fala do livro da vida. O livro da vida é uma referência a um livro que Deus tem escrito o nome de todos aqueles que lhe pertencem, isso é, da igreja invisível. Consta todo o nome de todo mundo ali, dos eleitos. A igreja visível, então se tem igreja invisível, tem igreja visível também, que é outro termo que nós usamos. O que significa? Segundo a Confissão de Fé, capítulo 25, parágrafo 2, a igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então a igreja visível é todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus e que congregam em uma igreja local, que são membros de uma igreja local. Tá? Não necessariamente são todos crentes, são aqueles que dizem crer no Senhor Jesus e que estão vinculados a uma comunidade religiosa. Então não significa que a pessoa diz que crê em Jesus, que ela é crente, nós sabemos disso. Então a igreja visível são aqueles que estão vivos, que professam a fé em Jesus, que estão vinculados a uma igreja local, que não são necessariamente todos salvos, tem joio no meio do trigo, como o próprio Senhor Jesus falou. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, do 1 ao 2, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então é uma referência à igreja visível, aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro termo usado é a igreja militante, ou igreja batalhadora. Não tem nada a ver com política aqui. É o conjunto dos salvos que estão vivos, combatendo o bom combate da fé, parafraseando o que fala em 2 Timóteo 4,7, e lutando juntos pela fé evangélica, como fala Paulo em Filipenses 1,27. 1 Pedro 5,8, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, Pedro está falando ali sobre resistir ao diabo, resistam a eles firmes na fé, com a consciência de que irmãos seus ao redor do mundo estão na mesma luta, na mesma batalha. Então a igreja militante é os crentes vivos hoje. Qual é a diferença da igreja militante para a igreja visível? A igreja visível são aqueles que professam a Jesus e estão associados a uma igreja. Pode ser crentes ou pode não ser crentes. A igreja militante são os crentes que estão vivos, batalhando pela fé evangélica, vivendo a vida cristã, enfim. Então, igreja militante são os crentes mesmo, a igreja visível, aqueles que estão associados a um segmento religioso que professa o nome de Jesus. A igreja triunfante, nosso último termo aqui,
é o conjunto dos salvos que já estão com Cristo no paraíso, aguardando a plenitude dos tempos e a restauração de todas as coisas. Então, hoje, se alguém morre em Jesus, ele já está em espírito na presença de Cristo, na presença de Deus, se alegrando, se regozijando no Senhor, mas aguardando ainda, como nós vimos semana passada, a ressurreição do corpo, a glorificação da carne. Essa é a igreja triunfante, que já está com o Senhor Jesus nos céus, os crentes que morreram em Cristo. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Falou para aquele que estava sendo crucificado ao seu lado, que creu nele, o crente da última hora, como diz. Ele creu em Jesus, Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso, mostrando de fato essa realidade, que quando o crente morre, ele já está na presença de Jesus no paraíso. Mateus 17, 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, Jesus em sua transfiguração. Então é quando Jesus sobe para o monte com Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, seu rosto transfigura o seu corpo, e ele aparece ali falando com Elias e com Moisés, que já estavam na presença de Deus, já estavam no seio de Abraão, que é um sinônimo para o paraíso, gozando ali da alegria dos céus. Então, outra referência a esse estado intermediário da alma, para onde os crentes vão hoje quando morrem, antes da volta do Senhor Jesus, que seria o estado final. Seu propósito, aqui que nós queremos investir um pouco mais de tempo. A ideia é, por que a igreja existe? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus fez a igreja? Por que Deus comprou a igreja com o sangue precioso de Jesus? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja, para o corpo de Cristo? Tudo que foi estabelecido e criado visa, acima de tudo, a glória de Deus. Então, antes da gente falar para a igreja, sobre a igreja, vamos lançar os fundamentos. Então, tudo aquilo que Deus fez, a sua criação de uma forma geral, existe, nós vemos isso na palavra, para honrar o seu nome, para a glória do seu nome. Paulo vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Tudo Deus faz para a sua inteira e completa honra e glória. Então, essencialmente, o propósito final da criação é a adoração, é trazer e render glórias para o nome de Deus. Com a igreja não é diferente. Vejamos alguns versículos. Então, o propósito da igreja, assim como o propósito de todas as outras coisas que foram criadas por Deus em Cristo, é a adoração ao seu nome, é render glórias ao seu nome. E a igreja não está de fora desse propósito geral. Esse versículo eu quero pensar com você. Olha só, 1 Pedro 2, 9 ao 10. Vós, porém, falando para os crentes, para os cristãos, para aqueles que nasceram de novo em Jesus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, trazendo a ideia de finalidade, de propósito, a fim de proclamardes as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja, Deus comprou um povo para si como propriedade exclusiva da sua posse, através do sangue de Jesus, com um propósito de proclamar as suas virtudes
virtudes, né? Ou seja, para que esse povo comprado pelo sangue de Jesus exalte, enalteça as qualidades de Deus, as virtudes, a bondade, a glória de Deus, para que esse povo que foi remido, que foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, possa levantar a sua voz e não tenha medo de dizer sobre a bondade, sobre o amor de Deus, sobre a sua misericórdia, a sua eterna fidelidade, a sua grande paciência, desse bendito amor que foi demonstrado ao enviar seu Filho para morrer por nós na cruz. Ele comprou um povo para que o amor de Jesus constranja esse povo, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, para de fato esse povo viver para a sua inteira glória, não mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a saber, o Senhor Jesus. Então Deus enviou o seu Filho para comprar para si um povo exclusivamente seu, que seja inteiramente fiel a Ele, que possa ser usado como porta-voz no mundo para proclamar as suas virtudes. E é exatamente em cima desse termo, proclamar as virtudes, que nós estamos relacionando a palavra adoração. Porque quando nós proclamamos as virtudes, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adorando a Deus, retribuindo a Ele a glória que lhe é devida. Quando nós oramos e nós magnificamos o Senhor com a nossa boca, nós estamos adorando Ele, nós estamos proclamando as suas virtudes com alegria, com gratidão no nosso coração. Isso é proclamar as virtudes. Nós fomos chamados e comprados para ser um povo que adora a Deus em espírito e em verdade, como diz Jesus, a mulher samaritana. Repare que proclamar as virtudes é ao mesmo tempo, entenda isso, um propósito é ao mesmo tempo um propósito e dever, interno e externo, individual e coletivo, relacional e evangelístico. Isso, no meu entender, é fundamental para a gente entender o propósito da igreja, porque se você desconsiderar um dos dois lados da corda, você cria uma deficiência. Quais são os lados da corda? Interno e externo, individual e coletivo, relacional e evangelístico. Você não pode ter um sem o outro, você não pode escolher um lado. Os dois precisam existir, e os dois coexistem juntos, e os dois têm a ver com proclamar as virtudes. Eu vou te explicar o que isso quer dizer. Logo, apenas adoradores, se referindo ao indivíduo, né, a você e a mim, ou seja, interno, quando você busca a Deus de coração, é isso que significa a palavra interno. Adoradores, individual, você como indivíduo, como pessoa, e relacional, quando você se relaciona com Deus, porque buscar a Deus, adorá-lo, é se relacionar, né? É intensificar o nosso relacionamento com Deus, que é possível por causa de Jesus. Então, apenas adoradores, desse lado da corda, interno, individual e relacional, podem então gerar outros adoradores. Esse gerar outros adoradores, ser usado por Deus para gerar outros adoradores, se diz respeito à parte externa, coletiva e evangelística. Ou seja, você que adora e proclama a Deus, faz isso com intensidade, com tanta paixão, Deus significa tanto na sua vida, que isso se externaliza. É impossível você reter isso. A boca fala daquilo que está cheio o coração, Jesus fala. Então, se você ama ao Senhor, se você foi alcançado pela sua graça, se Cristo é a razão da sua vida, isso vai ser manifesto, você vai ser luz, você vai ser sal da terra. Ninguém pode oferecer para outro aquilo que não possui. Você não é usado por Deus para gerar outro adorador se você não for um adorador. Então, o outro lado da corda são adoradores gerando outros adoradores, externo, porque tem a ver com a proclamação, com boas obras que são fortalecidas justamente por esse aspecto interno, relacional inicialmente com Deus. Coletivo, porque nós como igreja, como conjunto de adoradores, estamos buscando ao Senhor, estamos
estamos nos fortalecendo como adoradores nesse vínculo do amor de Cristo. E evangelístico, porque o Senhor Jesus diz que quando nós amamos uns aos outros, o mundo saberá que Cristo Jesus foi enviado por Deus. João 13:35. Então veja que adoradores geram outros adoradores. Isso tem a ver com proclamar as virtudes. Nós fazemos isso internamente, quando nós buscamos a Deus. Isso é manifesto, a consequência de buscar a Deus como adoradores é a evangelização, é o ser usado por Deus para produzir adoradores. Tá? Então veja que o propósito da igreja, a palavra, que nós vimos, chamados para fora, nós somos chamados para fora, mas a obra começa em nós, dentro de nós. Deus nos regenera, muda a nossa vida, nós nascemos de novo em Jesus, Deus nos torna adoradores, seus filhos, nós ganhamos uma nova posição em Jesus, então nós somos chamados para fora. Mas tudo começa aqui, em você se tornar um adorador, e você gerar então outros adoradores. Nós vamos trabalhar mais esse conceito e você vai ver como a Bíblia toda exala esse conceito de que adoradores geram outros adoradores. Nesse sentido, o combustível para missões é a adoração, conceito que é trabalhado por John Piper em alguns dos seus livros. Então esse conceito ele ficou muito conhecido, de alguns livros de John Piper, como Teologia da Alegria, que hoje na nova edição chama Em Busca de Deus, ou Alegrem-se os povos. Ele vai usar essa expressão para dizer justamente tudo isso que a gente já disse, que o combustível, a inspiração para missões é a adoração pessoal. As missões só existem porque existem adoradores individuais. As missões, o evangelismo, a proclamação do evangelho só é possível porque existem adoradores, pessoas transformadas pela graça de Deus. E só adoradores podem ser usados por Deus para gerar outros adoradores. Claro que Deus pode usar a pedra para clamar, como fala, mas o comum é Ele usar adoradores. Essa relação de propósitos fica clara neste versículo também. Então, olha só, João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então nós entramos em Jesus, nos tornamos adoradores e aí saímos, chamados para fora, nós geramos adoradores, nós encontramos o nosso propósito em Jesus, então nós somos usados por Jesus. Veja como isso faz sentido nas palavras do próprio Senhor Jesus. Nós entramos pela porta e depois nós saímos pela porta, porque nós somos chamados para fora também. Comumente dizemos, você não pode dar a outro aquilo que você não possui, nesse sentido. Somente um adorador de Cristo é usado para gerar outro adorador de Cristo. A boca fala no que está cheio o coração. Romanos 11, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Nesse sentido, podemos resumir o propósito da igreja em adorar e gerar adoradores. Não queremos ser simplistas aqui, mas para ficar fácil de você memorizar, a gente pode colocar essa expressão: o propósito da igreja é adorar e gerar adoradores, nesse sentido que nós falamos. Na expressão, na parte adorar, está o conceito de santificação pessoal, de maturidade cristã, que é se conformar com Cristo, se parecer cada vez mais com Jesus. O desenvolvimento do fruto do Espírito, que é tudo a mesma coisa, e o mandato espiritual, como nós vimos que foi dado ao homem 3 mandatos, o mandato espiritual, nosso dever de buscar a Deus. Então tudo isso está no pacote da adoração interna, individual, relacional com Deus. Nós estamos crescendo, nós estamos nos santificando, nos parecendo cada vez mais com Jesus, nos fortalecendo na graça e assim desenvolvendo as virtudes de Deus em nós, o que é o fruto do Espírito.
Na parte gerar adoradores está o conceito de evangelizar, discipular, missões, a própria edificação da igreja, mandato social e mandato cultural. Então, quando nós falamos que um adorador gera adoradores, então o aspecto de gerar tem a ver com tudo aquilo que é externo, o nosso discipulado, a evangelização, o próprio ser usado dentro da igreja para edificá-la. Você está gerando adoradores, fortalecendo adoradores. Isso também tem a ver com o propósito da igreja se fortalecer, se unir. Isso faz parte da igreja. E, enfim, do mandato social, de vivermos e nos relacionarmos como sociedade e família, e também o mandato cultural, que tem a ver com a nossa vocação, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com o nosso estudo. Então, tudo isso é a parte de ser chamado para fora. Então, nós vemos esses dois conceitos implícitos e explícitos em muitos versículos. Eu vou citar alguns aqui e vou mostrar essa relação para os irmãos, mas a gente poderia citar vários aqui, mostrando a relação de adorar e gerar adoradores no mesmo trecho da palavra. Olha só, Mateus 22, 36 e 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, e nesse aspecto é o aspecto de adorar, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo, o aspecto de gerar adoradores, como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os dois propósitos aqui: amar a Deus, relacionamento vertical, e amar o próximo, relacionamento horizontal, chamados para fora. Aqui se cumprem os dois preceitos. O amor evangelístico, como o próprio Senhor Jesus já disse na última ceia. Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então, nós resplandecemos a glória de Deus, porque nós somos feitos à sua imagem, né? O pastor Davi esteve aqui conosco na conferência da família, falou muito sobre isso, como nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, refletimos a glória e espalhamos assim o seu resplendor através da nossa vida, que fomos feitos à sua imagem. O criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e disse, agora parte para fora: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Isso é gerar adoradores, você espalhar a imagem de Deus sobre a terra, então resplandecer a glória de Deus por todo lugar. Então os dois aspectos presentes aqui também. Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Enfim, essa é a parte de gerar adoradores, do para fora. Aí aparece invertido, né? E depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, Ele está perto, nós podemos buscá-lo, e é por isso que nós vamos. Nós vamos porque Ele está perto, Ele está conosco. Então veja, a ação de ir para fora, de evangelizar, discipular e batizar, gerar adoradores, isso é possível porque você é um adorador, porque Ele está conosco todos os dias. Então a ação de ir para fora só é possível se em primeiro lugar você é um adorador. Em todos esses textos, você ama o seu próximo como você ama a si mesmo, ou seja, com a mesma intensidade que você ama a Deus, adora Ele, você busca isso na vida do outro, para gerá-lo como um adorador para Deus. De espalhar a imagem, você só espalha a imagem porque você é a imagem. Então todos os textos partem disso: adoradores geram adoradores. Todos esses que nós vimos, textos chaves, conhecidos da palavra, com esse mesmo propósito. João 17, oração sacerdotal: eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado. Jesus falando com o Pai, isso é,
adorar. Jesus tem transmitido a nós esse relacionamento com Jesus. Com que propósito Ele tem se relacionado conosco? Para que sejam um como nós o somos. Aqui o gerar adoradores no aspecto da edificação da igreja. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. E por quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Novamente gerar adoradores, só que agora para fora da igreja. Então ele divide aqui esse gerar adoradores em duas partes. O gerar adoradores de você edificar a seu irmão, para que sejam um como eu sou com o Senhor, e para gerar adoradores fora da igreja também, para que o mundo vendo essa unidade, o mundo creia que o Senhor me enviou. E os amaste, como também amaste a mim. Então veja, o nosso relacionamento com Jesus fortalece a vida dos nossos irmãos, e essa unidade que nós temos também testifica para o mundo que Deus enviou seu Filho, e de fato o amor dele está presente no nosso meio. Então aqui ainda mais detalhado essa ideia de adorar e gerar adoradores. Sua origem, quando começou a igreja, quando surgiu a igreja, tendo visto o seu propósito, torna-se mais fácil identificar a sua origem. Por isso que nós deixamos a origem para depois do propósito, por causa dessa questão da didática. Se o propósito de Deus na igreja é criar para si um povo que o adora, logo esse é um projeto eterno, estabelecido e firmado no mundo com a criação do homem, e detalhado e desenvolvido através das alianças e pactos com o ser humano. Então, a igreja, ela nasceu no coração de Deus antes da eternidade, ela foi estabelecida no mundo quando Deus criou o homem, criou o primeiro eleito ali, Adão e depois Eva, e ela foi desenvolvida, essa igreja, o conceito, ela foi sendo desenvolvida através dos pactos, dessa aliança que Deus foi fazendo com o homem, ao longo da história, e dessa grande aliança que nós estamos inseridos, a aliança da redenção, que foi estabelecida por Deus na glória eterna, esse pacto da graça que foi firmado depois da queda. Então tudo isso foi mostrando de como Deus ama o seu povo, apesar do seu povo, esse amor bendito de Deus para com a sua igreja. Deve-se atentar aos dois usos do conceito da igreja, como nesse sentido de assembleia dos crentes. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então, o primeiro uso está relacionado ao espectro mais amplo do conceito, enquanto o segundo ao sentido mais estrito do mesmo. Eu vou tentar te explicar o que é isso. Então, a palavra igreja, nós podemos entender ela numa dimensão mais geral, mais ampla, e um outro significado da igreja, num significado mais fechado, mais estrito, mais específico. Antes de explicar como isso se dá no conceito da igreja, eu vou citar um outro exemplo para você me entender melhor, para a gente explicar o da igreja. A palavra apóstolo. A palavra apóstolo é usada também em dois sentidos. No sentido mais específico, mais estrito, ela se refere aos 12 apóstolos do Senhor Jesus, pessoas que Jesus escolheu, e são aqueles 12 apenas, Depois Judas foi substituído por Paulo ali. Mas existe um conceito, a expressão apóstolo é também usada num conceito mais amplo. Quando, por exemplo, Barnabé é chamado de apóstolo, porque apóstolo significa enviado. Então apóstolo, a palavra, possui essa dimensão mais estrita, os 12, mas a dimensão mais ampla, onde ela é aplicada também a outras pessoas fora dos 12, como por exemplo Barnabé, que é chamado em Atos dos Apóstolos de apóstolo, porque ele foi enviado pela igreja. Então, nesse sentido, a palavra igreja também possui essas duas dimensões, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. No sentido mais amplo e geral, podemos definir a origem da igreja com base no conceito mencionado no slide anterior, que nós falamos que faz parte de um propósito eterno de Deus. Por isso, ela diz respeito à humanidade escolhida por Deus. Então, o conceito
conceito da igreja, no seu sentido mais amplo, como povo de Deus, ela está presente desde o Antigo Testamento, desde a criação do homem. Então nós podemos ver nesse sentido mais amplo a igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. O povo de Deus eleito e remido por Jesus. Jesus não foi morto antes da fundação do mundo, Jesus não escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, então é sobre isso que nós estamos falando no sentido mais amplo do conceito. Então Deus sempre possuiu um único povo que foi eleito na eternidade, comprado pelo sangue de Jesus na eternidade, assim como vimos biblicamente. Todavia, quando olhamos para o sentido mais estrito, agora esse sentido do termo neotestamentário, Novo Testamento igreja, entendemos que ele se refere aos crentes que estão unidos pela habitação permanente do Espírito de Deus, em um único corpo, na nova aliança em Cristo Jesus, tendo a sua origem com o evento de Pentecostes, Atos 2. Então o sentido mais estrito do termo igreja, como nós o conhecemos, se refere fecha o parâmetro, não é mais geral como nós dissemos, ele vai afunilando e nós encontramos essas características. É o povo que agora possui a habitação permanente do Espírito. No Antigo Testamento era diferente. É o povo que está debaixo dessa nova aliança estabelecida com a morte e a ressurreição de Jesus, com o seu sangue derramado por eles no tempo e no espaço, e que teve a sua origem ali no evento de Pentecostes, como foi prometido para o Senhor Jesus. Então existem essas duas dimensões da igreja. Às vezes a Bíblia se refere à igreja nesse último sentido, às vezes a Bíblia se refere à igreja no primeiro sentido mais amplo. Então existem as duas referências bíblicas à igreja, num sentido mais amplo e outra no sentido mais estrito. Então nós temos que entender isso. Algumas aplicações e metáforas sobre a igreja para a gente encerrar. A igreja é a noiva de Cristo, então isso é uma metáfora, né? É uma ilustração que nós usamos para a gente tentar entender um pouco mais sobre o conceito. Então essa é uma metáfora conhecida que nós vemos no Novo Testamento. A igreja é a noiva de Cristo. O conceito enfatiza a dignidade da posição que lhe foi concedida graciosamente e da dedicação e amor incondicional de Cristo para com ela. Então essa metáfora revela isso para nós. O privilégio que nós temos agora dessa nova posição em Jesus, né, como se estivéssemos casados, vinculados com Ele, essa igreja do Senhor Jesus, e a dedicação de Cristo por nós. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esses privilégios que nós temos em Jesus. A igreja é a família de Deus. O conceito enfatiza novamente a dignidade da nossa posição que nos foi conferida aos cristãos, como filhos de Deus e membros da sua família. E o relacionamento agora do Pai conosco, né? Somos filhos do Pai, filhos de Deus, do Pai Celeste. Efésios 2,19 diz isso: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então é usado aqui em Efésios 2. A igreja é corpo de Cristo, também muito conhecida. O conceito enfatiza a essência e a função do cristão para com Cristo e para com seus irmãos na fé. Então aqui já enfatiza um pouco mais o aspecto prático, né, e como você se vê dentro desse corpo de Jesus, a questão da igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Revela a importância individual de cada um no todo, a necessidade da unidade na diversidade e a razão da unidade que é Cristo. Então aqui entra a questão dos dons e talentos.
partes diferentes do corpo, né? Um é braço, outro é mão, enfim, um é olho, cada um é uma parte no corpo. O pastor Vladimir vai falar sobre isso quando ele falar sobre dons e talentos, né? Ele vai falar sobre isso dentro desse tema, então a gente não vai entrar aqui, mas fala sobre a função de cada um. E por fim, quero destacar isso aqui que é importante: congregar e nutrir a comunhão é um dever e uma necessidade de todo cristão. Não é uma metáfora, mas é uma aplicação quando a gente fala sobre a igreja, o nosso dever de congregar e nutrir a comunhão que nós temos em Jesus. Só quero ler alguns textos para a gente encerrar aqui. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hoje nós vivemos uma era em que isso, infelizmente, está virando moda, né? As pessoas falarem muito mal da igreja local, não acreditarem na igreja institucionalizada e de se dizerem desigrejados, né? Dizem que é possível buscar a Deus só em casa, sem estar reunidos aqui em um lugar para juntos buscarmos ao Senhor. Então existe um movimento assim, normalmente são pessoas que se colocam acima daquelas que congregam, né? E não acreditam nessa comunidade de igreja se encontrando em um lugar para buscar, dessa institucionalização. Elas vão dizer que isso nunca estava na Bíblia, nos planos de Deus, mas nós vemos nesses textos justamente o contrário. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A questão, o nosso empenho de fortalecer a unidade da nossa igreja, né? E tudo isso vem quando nós congregamos, quando nós estamos juntos, quando nós nos reunimos, né? Isso pode se dar em outras ocasiões, mas quando nós estamos aqui, uma intensidade muito maior. Nós temos o dever de nos esforçar diligentemente, sobremaneira, para que haja paz no corpo de Cristo, para que um membro não se levante contra um membro, né? Imagina se o seu corpo se levantasse contra si mesmo, se você quisesse andar daqui até o final, e uma perna quer ir para frente, a outra quer ir para trás, você teria uma confusão dentro do próprio corpo, e você não ia a lugar nenhum. Assim na igreja, a igreja só avança aquela que está unida, aquela que está em paz. Por isso nós somos chamados a cuidar da nossa igreja e dessa bendita unidade da nossa igreja, né? No amor do Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 26. Deixa eu ler aqui. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação, né? A ideia de nós, de cada um, contribuir com o todo, com o seu aspecto único, com a sua própria diversidade. Então essa unidade dentro da diversidade, soma com o todo de formas diferentes, né? Essa é a multiforme sabedoria de Cristo, como fala Paulo em Efésios 3. Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse versículo é muito útil para muita coisa, inclusive para falar, né, sobre desigrejados, porque normalmente a pessoa ela quer se excluir de uma comunidade. Para quê? Para que seus interesses não sejam atacados, né? Ela quer se proteger contra o todo, ela se coloca acima do todo, julga o todo, para que a sua liberdade não seja censurada. Salomão já dizia isso, a palavra já dizia isso: solitário busca os seus próprios interesses e assim se levanta, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. A gente sabe que tem pessoas mais tímidas do que a outras, pessoas que têm dificuldade de se enturmar mais do que as outras, mas isso não é desculpa para você se esforçar, se empenhar, até porque você, com a sua personalidade, com o seu jeito, tem muito para contribuir com o corpo.
inclusive para aquele que é diferente de você, assim como no casamento. As diferenças, como o pastor Davi muito enfatizou aqui, servem justamente para trabalhar no outro aquilo que o outro não possui. Aí tem áreas na nossa vida que a gente só consegue crescer por causa do diferente que Deus coloca no nosso caminho, e que através dele Deus usa para trabalhar coisas que nós nunca imaginamos. Nós temos esse privilégio no casamento, mas também dentro da igreja. Então, se envolva, não busque uma vida solitária, se envolva cada vez mais com a igreja, entre na vida da igreja, aprenda a amar a igreja, as pessoas. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar, começar comigo, com outras pessoas, mas insista, porque a comunhão é um aspecto fundamental na vida do cristão. Leitura da palavra, oração e comunhão são 3 aspectos fundamentais da vida do cristão. Atos 2, 46, 47, diariamente, a igreja primitiva, perseveraram unânimes no templo, partia pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vejam, eles perseveraram unânimes no templo. Eles tinham um lugar para se reunir, o templo quando ainda estava de pé, eles iam até o templo, buscavam o Senhor juntos, também tinha um tempo de comunhão nas casas, era algo comum, como nós vimos na primeira igreja. Não há desculpa para não se reunir em um lugar. Depois, só não era tão fácil, porque era diferente de hoje, que nós compramos um lugar para a gente se reunir. O mais fácil era se reunir em casa, era o que tinha. Mas veja, quando tinha templo, eles estavam no templo para buscar o Senhor juntos, em comunidade, nesse aspecto fundamental. Então isso estava desde o Antigo Testamento, a própria institucionalização. Você vê liderança que conversa entre si para dar direção para a igreja, a liderança instituindo a diaconia para assistir às mesas, havia uma lista das viúvas, uma lista dos necessitados. Então tudo isso é uma organização, é uma institucionalização, igrejas que estavam nas cidades, igrejas que se reuniam para fazer eleições de presbíteros, como Paulo recomenda a Tito. Enfim, havia ordem, havia uma institucionalização na igreja, desde a igreja primitiva. Não tem como você tirar isso da palavra. E é isso. Que Deus use a nossa vida, irmãos, a começar no nosso relacionamento pessoal com Jesus, para que a gente seja a bênção a começar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, e então para que a gente faça diferença, individualmente, mas juntos, como igreja, no mundo de trevas, possamos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Pastor Jonas quer contribuir. Antes de orar, meus irmãos, enquanto o pastor pregava a primeira aula, esse é um assunto muito rico. Com certeza, as 5 aulas vão enriquecer muito a sua vida. Mas eu lembrei de uma historinha. Eu queria só contar. Um professor dava aula de educação física para várias crianças bem pequenas. As mães vinham buscar na hora certa. Naquele dia, chegou uma mãe adiantado. Aí ela entra, as crianças estão correndo. Tem um na frente, depois tem um monte tudo assim, segurando um no outro. E tem uma criança pequena lá atrás. Estão correndo, uma volta, 2, 3. Aí a mãe vai lá, o que é isso aí? E o professor diz, eu estou gastando um tempo aqui com as crianças, nós estamos brincando de trenzinho, Maria Fumaça. A mãe olhou, não entendeu, e achou ruim. Por que as crianças aqui não esperam a criança aqui? Está sempre atrás. E ela ficava correndo para lá, para cá. Aí o professor explicou. Ele disse,
Nós estamos brincando aqui de Maria Fumaça. Tem um trem, tem uns vagões, e aquela criança é a fumacinha. É a fumaça da Maria Fumaça. Na igreja, quando a gente começa a disputar quem é o maior, quem é o melhor, nós já perdemos o senso de igreja. Pastor Vladimir vai falar sobre isso, dons e talentos. Meus irmãos, quem é chamado pelo sangue da cruz, você vai estar nos céus. Mesmo que na história da igreja, a sua história seja pequena, às vezes uma história menor do que a do Hernandes, Jeremias, Paulo, quem sabe, apenas uma fumacinha, mas fazendo parte da história da igreja. Valoriza o lugar que Deus te plantar, os dons e os talentos que Ele te der, que vão ser as próximas aulas. Usa para a glória dEle, como adorador, mas como alguém que busca outros para fazer parte da família da fé. Quando eu me torno um desengrejado, eu me torno um criminoso, assassino de igreja, porque eu só falo mal, e eu me acho muito bom. Ora por isso, faça parte de uma família da fé, mesmo que ela tenha muitas lutas e defeitos. Perfeição é só no céu. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Pastor Leandro ora. Encerrando, guarda essa historinha. Quem sou eu no corpo de Cristo? O Vladimir vai responder quando ele der lá a aula sobre dons e talentos. Oremos.